Eu resolvi me colocar um desafio que é provar este vinho que eu não sei qual é, tá? Uma tarefa difícil quando a gente mesmo abre um vinho, não sabê-lo qual é, mas eu recebi, não vi era um vinho de assinatura, né? Então eu não sabia qual era que vinha no mês. Tive a sorte de não ver e mantive assim para que e é um exercício que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais, tentar degustar mais as cegas para provar o vinho despretensiosamente, tentar extrair dele as coisas que ele tem sem sugestionamentos. E a única coisa que eu sei pela assinatura é que este vinho é francês. Eu não vou olhar o rótulo, mas infelizmente eu não consegui. Eu enxerguei o nome dele, acho que é Lacouvé, mas eu só enxerguei isso. Eu não sei a safra, não sei a região, não sei as variedades. Sei que é francês porque a empresa só vende vinhos franceses. E aí eu me ponho esse desafio de descrevê-lo para tentar adivinhar de onde ele, tentar pensar no que ele é. E logo de cara um vinho com uma boa fruta, com também além da fruta, um pouquinho de um toque de especiarias. Lembra de antemão assim algumas regiões mais quentes, mais pro sul da França. Mas essa foi assim a primeira impressão. Logo não tô aí fazendo uma grande descrição, mas efetivamente agora é que eu vou me ocupar disso. Mas de fato alguma coisa de eucalipto até, de herbáceo, que normalmente está presente em regiões mais quentes, um aroma frutado, um aroma de fruta bem madura, até um toquezinho de uva sobremadura. Eu não imaginaria esse vinho do centro da França para baixo, para cima. Me parece que ele é, se bem que o centro da França para cima não produz muita coisa, né? Lá o Loire, alguma coisa assim, mas vamos pensar. Eu pensaria ele, para melhorar a frase, mais sul da França, tá? Nesse sentido, até um pouco sutil para o sul da França. O sul da França tem várias uvas muito maduras, muito uh, sobremaduras, aromas bem claros e acidez bem baixa. Eu ainda não pus ele na boca. Uhum. Para mim parece que confirma esse perfil. Eu vou servir mais um pouco porque eu tinha posto um pouquinho antes. Não consegui, não botei o suficiente e não fiz a análise visual. Até porque o ângulo da análise visual ele me desfavorece um pouco em relação à minha alopecia, né? Mas vamos fazer o que é necessário. Uh, Vinho com uma cor vermelho rubi, com um pouco de. Tem um toquezinho um pouco púrpura, um pouco violeta e um tom mais. Ele não tá bem igualzinho do centro para a borda. Aqui na borda ele parece um pouquinho mais esmaecido, não chega a ser um atijolado, não me dá uma ideia de um vinho de um longo tempo. Mais uma vez, para mim, esse tom me recorda regiões mais quentes, que costumam ter aí, às vezes a cor evoluindo muito rápido no vinho. Pode ser o caso desse aqui. Cada vez ele me parece mais, eu posso estar muito errado, tá? E vai ser uma surpresa para mim, mas ele parece cada vez mais para mim um vinho de região quente. Um vinho de consumo corrente, não parece ter nada de especial. Eu sei a faixa de preço dele, ele está em torno de R$ 150, 130, 150. O que para vinho francês não quer dizer muito. O vinho francês chega caro pra gente e um bom vinho vai estar a partir disso, com algumas poucas exceções na minha concepção sobre tipicidade de vinho francês. O quanto ele representa, né, do que ele deveria ser. Às vezes os mais baratos são um pouco representativos. Acidez média baixa, bom equilíbrio, ela não falta, nem sobra. Nesse ponto de vista também, se for um vinho de região quente, parece que teve um trabalho aí para ter uvas mais talvez até mais de diferentes variedades num corte, porque francês possivelmente seja um corte, umas colhidas antes para ter um pouco mais de acidez, alguma coisa assim, ou pode ser toda a uva mesmo colhida num ponto ideal, uma uva ideal num clima ideal, mas um vinho já bem redondo, pronto para consumo, vivo em boca, equilibrado. Eu tô chutando aí sul da França, variedades eu não saberia dizer, até porque nessas ocasiões tem muitas variedades que a gente não é acostumado, Mourvèdre, Sanzot,
esse tipo de coisa. Eu não tenho a menor expertise para falar sobre elas assim. Chegar e dizer, nossa, isso é muito parecido com o Sanzo. Tirando o Syrah, que é uma variedade bem típica de lá, que não me parece que é o caso aqui, tá bem pouco a pimenta que é típica do Syrah. As outras são mais diferentes do que a gente é acostumado. Mas vamos. E quanto tempo eu imagino que teria esse vinho? 3 anos, talvez. Tá em 2020, 17. 2, 3 anos, talvez. Aí o meu arrazoado aqui é que se fosse um vinho de uma região, tipo, um Cabernet Sauvignon chileno, que é sempre bem colorido, eu imaginaria que era um vinho mais velho. Aqui, como não é um vinho chileno, e mesmo que eu não que eu soubesse que não era francês, que eu não soubesse que era francês, eu imaginaria que não fosse chileno, eu imaginaria talvez um vinho de um pouco mais de idade. As características dele não me entregavam como um vinho chileno. E aí, nesse sentido, eu espero a cor mais baixa e também com a possibilidade de ela mudar mais ao longo do tempo do que com esses vinhos bem extraídos aí que se tem no Chile. Então ele é Lacavê, porque tem as 102 Es. Vantu, interessante. Me zambutei lá, PT2, oh, 2015. Não estava tão errada a minha observação de que ele é um vinho com mais tempo de evolução, mas eu esperava mais evolução dele, mais buquê, ele até tá bem com aroma mais jovem, assim, mais frutado. Mas esse exercício é muito legal porque a gente acaba tendo aí surpresas interessantes. Safra 2015, uvas vitis viníferas. Não, pelo rótulo deles eu não consigo dizer para vocês quais são. Eu vou procurar ali e já retorno, já digo quais são. Mas 2015, de fato, não é um vinho. Isso é uma coisa que talvez eu vou tentar mostrar. É importante perceber. Ó, aqui ficou bem. Ele não é bem. A cor dele não é igualzinha do centro para a borda. Isso dá uma ideia de vinho mais evoluído. A cor não é uniforme e não é toda marrom. Né? Se fosse toda marrom, talvez era muito evoluído, a depender do vinho. Se fosse toda mais roxinha, mais vermelha, mais viva, possivelmente um vinho menos evoluído. Mas eu vou catar as credenciais deles e passo para vocês. Essa bobagem, esse biquinho a gente faz. E eu fiz naturalmente, tá? Não fiz porque eu tô sendo filmado. Por que a gente faz isso? Porque é legal, né? Porque é bonito, não. Passa ar pelo vinho, desprende aromas e a gente sente bastante aromas pela boca. Não que a gente vai pegar uma rosa lá e fique cheirando, mas efetivamente é uma passagem boa à medida que a gente esquenta a bebida na boca e vai passando pela via retronasal. Enquanto a gente não engoliu, a epiglote está aberta para cavidade nasal e por isso a gente consegue respirar pela boca. E por isso, inclusive, a gente engole e vai para o lugar certo, não sai pelo nariz. Alguma coisa mais que eu queria falar sobre a degustação? Foi isso, fiz análise visual, fiz análise olfativa. Vocês viram que eu comecei cheirando a taça parada, que é para não... que alguns aromas são mais sutis, perfis muito voláteis. Se a gente já agitar, que é o que as pessoas adoram fazer, né? Recebem, é bonito, né? Borbulhar o vinho na boca e ficar agitando a taça, não. Sente ele paradinho, vê se tem algum aroma, vê se ele evolui, vê se já tem uma ideia de intensidade. Se ele tem pouca intensidade agora, ele aumenta com a agitação, é um vinho de boa intensidade. Se ele tem pouca e continua pouca, é um vinho de baixa intensidade. Isso é uma forma de pensar em intensidade. Se ele tem um aroma no começo menor e mais fechado e ele evolui muito e ele abre muito, é um vinho com boa intensidade e com boa complexidade de aromas, que vai evoluindo, que vai abrindo, principalmente quando ele é um vinho um pouco mais velho. Esse aqui é um vinho 2015, e eu até já ia comentar isso, parece que ele está abrindo. Às vezes a gente é um pouco antecipado, assim, ao já abrir e já querer tirar, assim, uma nota final sobre o vinho. Parece que ele está diminuindo um pouco o frutado, vindo até alguma nota. Eu não creio que esse vinho tenha madeira, mas uma nota da uva que lembra um pouco madeira, tostado, alguma coisa assim. Eu me agradei dele, um vinho prontinho para tomar, agradável. Uma acidez viva, que não é de mais nem de menos, com bom equilíbrio. E redondinho já, que é uma coisa que acontece com os taninos, né? Eles vão caindo, vão polimerizando. Em casos mais antigos, eles vão parar no fundo da garrafa, junto com a cor. O vinho esmaece de cor, a cor muda porque oxida e porque perde matéria corante efetivamente. E aí o vinho
tanto fica menos colorido quanto fica menos intenso em boca. Mas esse aqui para mim tá num ponto ideal. Eu não sei se eu envelheceria mais do que isso, eu acredito que não. E talvez mais cedo como é que ele estaria, um pouco mais intenso em boca, não parece que era o ponto ideal. Aqui parece que é o ponto ideal dele. É isso, vou ali descobrir algumas coisas sobre ele e já falo para vocês. Então aqui tá o vinho, esse é o site da importadora, chama-se Chez France, só de vinhos franceses. Ele aqui se apresenta como a gente percebeu. Marca La Cave, né? A região é Ventoux, é uma apelação d'origine contrôlée, ou protégée, como vem a ser chamada agora na França, não mais contrôlée, que é uma denominação de origem. E Ventoux é uma região dentro do Rhône, que é no sul da França, de fato. É uma denominação menor, não é tão pequena, mas é menor que Côte de Rhône, que é uma região inteira grande. E onde tem um corte clássico, aí uma tríade de Grenache, Syrah e Mourvèdre como as variedades mais importantes. Por isso se fala muito no corte GSM. É isso que quer dizer. Mas o que ele diz aqui? Que é um vinho francês com robe rubi profunda e reflexo cereja, um primeiro nariz complexo e intenso, inicialmente com notas amadeiradas, defumadas. Eu até senti o contrário, senti essas notas depois, principalmente agora à medida que ele está oxigenando, mas concordo com essas notas. Tostadas e de especiarias suaves, eu não comentei sobre elas, falei só sobre nota vegetal e concordo, nota herbácea, eu comentei e concordo com essas notas aí de especiaria doce, bem típica do sul da França e das variedades que tem lá, e do próprio clima em si, que exalam aromas, como é que tá aqui? Me perdi um pouquinho, aromas frutados, concordo, frutas pretas, cerejas, cassis. O ataque na boca é suave, dominado pelo aveludado. O meio é amplo, rico em matéria, apresentando taninos sedosos, proporcionando uma boca harmoniosa. A boca se abre para frutas pretas, com notas, especiarias de pimenta preta. O final é longo e fresco, respeitando a assinatura dessa vinícola de altitude. E a altitude pode ajudar nas regiões quentes, sul de Portugal isso acontece também. No Alentejo, alguns lugares de serra compensam o calorão que é. Pode ser o caso aqui, que é o que faz ele ter essa acidez que eu comentei que era um pouco viva, não era morta e não era demasiada, de regiões super frias. Prosseguindo aqui, se a gente ver a ficha técnica, o corte é Grenache Syrah, não tem as proporções, eu suponho que é mais Grenache que Syrah, porque eu não vejo mais acidez, não vejo uma cor tão escura como é o Syrah, e nem tanta especiaria. Tá presente, como tem Syrah, como tem normalmente os vinhos dessa região, mas eu suporia que é mais Grenache que Syrah, não tenho essa certeza. Também fala aqui sobre harmonização, carne vermelha e queijos fortes. É o tipo de dica que eu amo, né? Porque qualquer carne vermelha, de qualquer jeito, ensopada, assada, frita, não interessa, e qualquer queijo forte também, em qualquer jeito. Pô, isso aí não é uma forma legal de falar sobre harmonização. E aqui na ficha técnica, vamos aproveitar aqui para falar alguma coisa. Quando degustar de 5 a 8 anos, eu acho que ele já está bom com 5, já deve estar... E acredito que nos 3 ele já estava bem pronto para tomar, então... diverge um pouquinho aqui, só que sempre tem divergências. E fala que é do Côte de Rhône, é essa empresa produtora, o solo argilo calcário pedregoso na encosta da montanha, que é uma situação bem típica do Côte de Rhône, principalmente as partes mais altas, e que é um terreno bom para videira, como a gente tem conversado. Aqui diz que eu queria falar sobre essa parte de elaboração, efetivamente. Diz que as uvas foram colhidas manuais em caixas, ou seja, não é colheita mecânica e não foi trazida a granel, né? Efetivamente foi acondicionada em caixa, seguida de triagem dos bagos pelos viticultores e pelo pessoal de cave. E eu entendo que aqui tem uma primeira etapa de seleção no vinhedo mesmo, e depois, provavelmente com as uvas já desengaçadas, uma etapa de seleção na vinícola. Aqui diz que o Grenache teve a fermentação durante 21 dias. Eu acho que não é bem fermentação que eles queriam dizer, mas sim maceração. A fermentação é mais curta, principalmente no tinto, que tem uma temperatura mais alta, não passa muito de 10 dias. Com duplo bombeamento cotidiano para extrair com suavidade a cor e os taninos e para preservar o aveludado. Veja só,
Duplo bombeamento, remontagem, que eles estão se referindo. Ou seja, 2 remontagens só, e segundo eles, para fazer essa extração mais seletiva. É importante perceber que a gente consegue ver que algumas características do vinho de fato fechavam com o que eles dizem ter utilizado na vinificação. E os Syrah foram fermentados separados, né? Não é uma cofermentação. Foi fermentado ou macerado, suponho, durante 12 dias, sem ultrapassar 25 graus. E é uma temperatura relativamente baixa. Os tintos estão normalmente ali beirando os 28. E quanto mais baixa, mais sutil é a fermentação, mais preservado, mais a maceração é mais seletiva e mais preserva aroma. E eles aqui dizem que é para conservar o potencial aromático, então faz sentido. Fermentação malolática, seguida de colocação em barricas novas de 30% de partilha, 12 a 14 meses. Veja que se fosse o lote inteiro do vinho posto em barrica, a gente teria um tanto de madeira exagerado. Eu pouco senti, achei assim, até que não era madeira, efetivamente era da uva, mas sim tem madeira em uma parte do vinho que, no meu ponto de vista, está muito integrado. Inclusive, eu acharia que nem madeira nova e é nova. E esse vinho ganhou uma medalha de ouro no concurso d'Orange, bem comum. Alguns vinhos da França, sobretudo os mais de consumo corrente, ostentar as medalhinhas no concurso de d'Orange. E assim a gente vê que, embora esteja bem curta essa descrição de vinificação, que até é importante, que às vezes é cansativo para o consumidor, textos muito longos e muitas minúcias, já tem uma ideia boa de como é o vinho, e a gente conseguiu perceber características da vinificação no vinho. E acho que isso é importante de a gente fazer, o exercício talvez mais importante.